certeza, qualquer personagem de Mortal Kombat se garante na luta corpo a corpo sem precisar de nenhum acessório adicional, afinal eles são muito fortes. No entanto, alguns lutadores mais estilosos possuem equipamentos de lutas exóticos com histórias e origens muito interessantes. Inclusive, algumas dessas armas existem na vida real, existem sim, exatamente como nos jogos, e eu vou mostrar os detalhes de cada uma delas nesse vídeo. Vou começar falando sobre a lutadora Jade, mas só quando ela se tornou jogável em MK3. Antes disso, ela era apenas uma cópia da Kitana, né? Uma Kitana na cor verde. Mas em MK3 ela já tinha suas próprias habilidades, seus próprios golpes e, claro, suas próprias armas. Eram duas armas, um bastão de aço bem afiado e um bumerangue envolto em navalha, que mais tarde ganhou o apelido de Razorangs, que é uma junção de navalha, que é Razor em inglês, e bumerangues. Um bumerangue navalha, vamos dizer assim. Inclusive, essa arma me lembrou bastante o chapéu do Kung Lao, que também era envolto em navalha. Ah, você não sabia que em volta do chapéu do Kung Lao era uma navalha? Bom, não se preocupe que eu ainda vou falar do Kung Lao no vídeo de hoje. Mas voltando aqui pra Jade, esse item aqui, o Razorangs, não existe na vida real, mas o conceito é bem interessante e bem perigoso também. Flawless victory. Fatality. Bem antigamente, os leques serviam somente para fazer vento e diminuir o calor, até que Kitana levou os leques a outro patamar, criando uma arma extremamente poderosa no formato desse acessório. Mas será que no mundo real existe alguma arma ninja que se pareça com esse leque? Bom, existe sim. Esse acessório japonês foi projetado especialmente para a guerra durante a era feudal do Japão. A arte de lutar com leques como arma principal é chamada de Tessenjutsu, e havia vários tipos de leques de guerra usados pela classe samurai. Isso em terras nipônicas, cada um tinha sua aparência e funções distintas. Os leques de guerra japoneses variavam em materiais, formas e até o uso para cada, mas todos tinham o mesmo propósito: ser usado em combate contra seus oponentes. Esse tipo de leque não é citado explicitamente nos MKs clássicos, mas com certeza foi uma das inspirações para a arma principal da personagem Kitana. Kitana wins. Fatality. Além do estilo feioso e diferentão do Kabal, uma coisa que sempre me chamou a atenção foram as armas utilizadas por ele. Eu sempre me perguntei se elas realmente existiam na vida real. Bom, essa arma especial existe sim e se chama Hook Sword, ou espadas de gancho, uma arma chinesa exótica tradicionalmente associada às artes marciais. Essas espadas também costumam ser ligadas a uma corrente curta que permite o lutador alcançar o seu oponente em até 1,80 m de distância. Eu nem preciso dizer que manipular uma arma dessa existe muita habilidade e competência, né? Uma curiosidade sobre a Hook Sword em Mortal Kombat é que ela seria usada primeiramente pelo Baraka em Mortal Kombat 2, mas a ideia foi deixada de lado, foi meio que descartada, até finalmente se encaixar no lutador Kabal. Aí eu me pergunto, né, será que ser feio pra caramba é o requisito principal para usar essa espada de gancho? Bom, se for assim, então provavelmente eu tenho chance. Kabal wins. Flawless victory. A característica que mais chama atenção quando olhamos para o Kung Lao é o seu chapéu, que obviamente não é um objeto comum, um chapéu comum, né? E sim uma arma mortal. Este item tem um aro de navalha que corta praticamente qualquer coisa e sempre obedece à vontade do seu dono, né? Com muita precisão. Muito provavelmente esse chapéu tem algum tipo de magia, né? Pois não importa para onde o Kung Lao arremesse ele, ele sempre volta para sua mão, como se fosse um tipo de bumerangue, né? O chapéu vai, corta o que tem que cortar e volta pra ele. Uma coisa interessante que talvez nem todo mundo reparou é que nos jogos mais antigos o chapéu do Kung Lao também tinha uma cinta ali no queixo do lutador, usada para prender o chapéu na cabeça do ator Anthony Marks, que foi o cara ali que fez as gravações do jogo. Sem esse suporte, o uso do chapéu aí durante a captura de movimento, né, seria impossível, cairia toda hora. Porém, após as mudanças de atores digitais para modelos 3D completos, a cinta de queixo ali do Kung Lao foi desnecessária e removida
de todos os projetos seguintes. Mas e a origem desse chapéu? De onde veio essa ideia? Bom, o chapéu de aro de navalha foi inspirado num personagem chamado Odd Job de um filme do James Bond de 1964, o famoso Goldfinger. Nesse filme, o ator também arremessa o chapéu, que parece ter as mesmas propriedades mágicas do chapéu do Kung Lao. Um segredo que só quem gosta de MK mesmo vai saber. Se você pensa que a arma utilizada por Nightwolf é só um machadinho comum e que não tem nada interessante sobre ele, você deve estar confundindo ele com o Striker, né? Que só tem uma arminha meia boca ali, muito comum, muito normal. O do Nightwolf é diferente. A principal arma de Nightwolf é o Tomahawk, um tipo de machado de pequena dimensão, usado sobretudo pelos ameríndios algonquinos, que são alguns dos índios norte-americanos. O diferencial desse Tomahawk, em comparação aos outros tipos de machado bem parecidos com esse, é que esse não era usado somente como um tipo de arma. Na verdade, ele estava mais para um tipo de ferramenta do que para uma arma, e aposto que se existissem garrafas com tampinha ali no século XIX ou antes, o Tomahawk também teria algum tipo de dispositivo para abrir. Seria tipo um canivete suíço em forma de machado. Era uma parada bem chique mesmo. E não foi à toa, né, que esse item extremamente útil foi o escolhido para ser a arma de Nightwolf. Nightwolf wins. Fatality. Em 1995, muitos jogos com 3 dimensões já estavam sendo produzidos, os pixels viraram polígonos e a realidade gráfica já estava engatinhando, e os óculos de realidade virtual já tinham alguns avanços, como o VFX-1, desenvolvido pela empresa Forte Technology. Esse aqui, além de transmitir a imagem para o jogador, também tinha um sensor de cabeça de 70 graus, assim se você fizesse um movimento lateral que não fosse muito longo, conseguiria jogar vários jogos sem nenhum problema. Além disso, no pacote também vinha 2 fones de ouvido super potentes, que encaixavam perfeitamente na cabeça. E de lambuja você ainda ia ficar parecido com aqueles tokusatsu que passavam na manchete, tipo o Jaspion. Não tinha como não fazer sucesso. Na prática, ele até que funcionava bem, porque além do capacete do futuro, tinha um dispositivo que emulava o mouse, o que já era suficiente para jogar muitos FPS, que era um estilo novo que estava fazendo sucesso na época. Claro que tinha que ligar vários cabos e o troço dava umas lag brutal de vez em quando, mas eu tenho certeza que foi o sonho de consumo de muitos jogadores nos anos 90. Em 1991, uma empresa chamada Virtuality já tentava vender seus óculos gigantes e pesados de realidade virtual. Só que muito antes de usar esse acessório em jogos de tiro em primeira pessoa, a empresa tentava engrenar no mundo das simulações, que iam desde um simulador de voo até passeios debaixo d'água. Nessa época, pelo fato do VR ser uma novidade, qualquer coisa que passasse na tela estava valendo. E nesse mesmo período, as motos Kawasaki estavam em alta. E por que não fazer uma simulação de direção completa, com moto e tudo? Foi isso que aconteceu. A experiência de jogar num desse aqui deve ter sido até melhor que jogar o Super Hang-On nos fliperamas, já que aqui você estava com a cara colada no óculos gigante e em uma moto de verdade. Se no fliperama eu já me senti o Kamen Rider, imagine só num desses. Em 1985, até a NASA usava óculos de realidade virtual para treinamentos, simulando como seria o trabalho no ambiente espacial. Pena que só era um treinamento mesmo, não tinha alien perseguindo os astronautas, armas a laser ou algum tipo de teletransporte. Aqui o jogo não fugia da realidade e o treinamento tinha que ser muito sério. Mas tá aí, mais uma prova que o óculos VR era uma tendência naquela época. Nos anos 90, era raro as escolas que tinham computadores, e mais raro ainda, aquelas que tinham aulas de informática. E os PCs provavelmente vinham com o sistema Windows, junto com vários jogos, incluindo Ski Free, que pra quem não conhece é esse joguinho de esquiar aí. E como não é em todo lugar que tem neve, para os amantes de esporte foi criado um simulador pelos engenheiros da NEC, lá em Tóquio, no ano de 1992. E assim como a neve não é para qualquer um, esse trambolho também não cabia em qualquer canto da casa, já que além do óculos tinha vários acessórios, que incluíam até a grade de proteção para você não sair esquiando dentro da sua casa sem perceber. É óbvio que isso aí não fez sucesso, mas serviu de inspiração para gerações futuras melhorarem o desempenho e tamanho dos simuladores. Esse aqui ficou
gigantesco, né? Teria que ser bem mais compacto para dar certo. Pelo menos a parte boa é que você não vai passar frio nem correr o risco de uma queda no meio da neve. Em 1991, um jogo chamado Deck to Nightmare começou a tomar conta dos pensamentos dos jogadores mais ligados em tecnologia. Nesse game em 3D, seu objetivo é a sobrevivência em algumas plataformas flutuantes no espaço. A parte boa é que dava para jogar com até 4 jogadores simultaneamente, enquanto víamos polígonos explodindo para todo lado. E como os 4 jogadores estavam usando o VR, você se sentia realmente numa batalha espacial. Hoje em dia você pode até estar pensando, nossa, que jogo estranho, acho que ninguém iria querer comprar um desse. Aí que você se engana, meu caro. Os donos de arcade estavam dispostos a pagar até 75 mil dólares por uma máquina dessa. Tudo isso? Por ser uma coisa de última geração, estava bem caro mesmo. Mas pense comigo, se jogar realidade virtual com até 4 jogadores é uma coisa muito difícil de se encontrar até hoje em dia, imagine em 1991. Quem podia pagar, pagava mesmo e chamava até alguns amigos para estourar os polígonos menos realistas do mundo. Nos anos 90, muitas empresas no ramo de videogames tentavam inovar, trazendo muitas vezes grandes ideias e outras vezes grandes fracassos. E em 1995, Virtual Boy veio para ser um desses fracassos. Esse videogame tentava fama bem na época que a realidade virtual estava em alta, todos queriam ter um dispositivo que entregasse realmente o que prometia. Só que nesse caso em especial, não foi bem assim. O Virtual Boy até que tem uma configuração boa, com um processador de 32 bits num videogame lançado como portátil. É, isso mesmo, o Virtual Boy era um portátil tamanho família. E só a nível de comparação, um processador de 32 bits era super poderoso para um portátil de 1995. Para você ter ideia, um processador desse porte é basicamente o mesmo do Game Boy Advance, lançado 6 anos depois. Mas do que adianta potência se a realidade virtual não chegou nem perto de ser real? Aqui os jogos não eram coloridos ou em 3 dimensões, como já existia tantos outros consoles naquele ano. Era tudo com esse tom avermelhado, que já era um ponto a menos na hora da compra do produto. No entanto, os pontos diminuíram mais ainda quando os jogadores descobriram que para jogar nele, teriam que ficar com a cara colada no portátil, enquanto o videogame ficava apoiado com um tripé em cima da mesa. Além de esquisito, jogar esse aqui por algum tempo deve dar até problemas de coluna no futuro. Então esse BO, somado com os gráficos avermelhados e a falta de realidade virtual, foram o que fizeram o Virtual Boy fracassar. E ainda assim, é uma prova irrefutável que o VR era uma tendência gigantesca nos anos 90. Tem um óculos da Sega que quase saiu para o Mega Drive. Ele já tinha sido anunciado em 1991, depois voltaram a falar sobre ele em 1993, já com o lançamento programado para 1994, mas só ficou por isso mesmo, o acessório de realidade virtual foi cancelado. No entanto, alguns protótipos já haviam sido criados, e assim já dá para ter uma noção de como seria. Não era nada diferente dos outros que foram falados aqui no vídeo, o diferencial mesmo estava no fato dele ser usado no Mega Drive. E depois de tanto alarde e datas publicadas, o acessório foi cancelado por um motivo nunca visto antes na história dos games. A Sega afirmou que ele era muito realista, e os usuários iam se mover demais na hora da jogatina e acabar se ferindo. Imagine só, hein? Uma coisa ser cancelada por ser boa demais. Será que é isso mesmo? Bom, depois de testar algumas horas, alguns jogadores desenvolveram dor de cabeça e outros até ficaram desorientados por alguns instantes, levando a crer que o uso prolongado pode fazer mal a qualquer pessoa. Talvez essa seja a verdadeira explicação, mas nós, jogadores mesmo, nunca vamos saber. E para terminar, eu falarei do Virtual Eyeglasses. Esse aqui saiu em 1995 e sua função era ser um tipo de óculos 3D, só que cheio de apetrechos. O bom dele é que além dos jogos, também dava para assistir filmes compatíveis com 3 dimensões. Se o game tiver a opção 3D, é só diminuir a resolução para 640 por 480, que ele já funciona de boa. Claro que não com a mesma eficiência de um VR moderno, mas para um acessório com mais de 20 anos de vida, só o fato dele funcionar com alguns jogos modernos já é uma vitória. Alguns anos atrás, um teste com o jogo James Cameron Avatar mostrou que esse óculos ainda dá conta do recado. Quem jogou achou que os efeitos 3D ficaram relativamente bons.
O curioso é que a maioria dos óculos de realidade virtual que saíram nos anos 90 eram super caros, e esse aqui era um dos poucos com preço acessível. Eu não consegui achar o preço exato, o preço específico dele na época, mas hoje em dia está sendo vendido por $60 em média lá no eBay. E é lógico que comprar um desses hoje em dia é só para colecionadores, ele não se compara com os VR modernos que estão saindo por aí, mas em 1995 ele era um dos mais fodásticos com preço acessível. Começando logo de cara com um acessório usado pelos dentistas. Muitas pessoas já têm medo de ir ao dentista e só vai mesmo quando é necessário. Mas se você era criança nos anos 90, podia ser facilmente enganada com o Pad Sedate. Esse acessório era um tipo de headset projetado para sedar as crianças enquanto jogavam Game Boy. A criança estava lá bem de boa, jogando ou ouvindo música, e o aparelho sedava ela aos poucos, e depois o dentista podia trabalhar mais tranquilamente. O engraçado é que esse acessório já existia desde 1995, mas a Nintendo nunca revelou nada ao mundo, só no ano 2000 mesmo que todo mundo ficou sabendo da existência dessa coisa bizarra. Será que a Nintendo tinha medo de ir no dentista? Vai saber, né? O fato é que ele não deu muito certo, foi vendido quase nada. Muito antes dos smartphones, a Nintendo já tinha um acessório que interagia com celulares em 2001. Na verdade, era apenas um adaptador que funcionava em certos aparelhos e permitia o Game Boy Color ou Game Boy Advance interagir com esse aparelho, podendo até jogar alguns jogos online. Imagine só se a Nintendo tivesse mergulhado de cabeça mesmo no mercado de jogos de celulares. Talvez o mundo gamer seria totalmente diferente hoje. Mas enfim, esse adaptador ficou só lá no Japão mesmo, e em pouco tempo foi descontinuado devido aos novos modelos de celulares, que foram chegando e o equipamento ficou ultrapassado. Outro componente até interessante do Game Boy, só que não deu muito certo por estar muito à frente do seu tempo, é o GB Kiss Link, lançado em 1998 pela Hudson Soft, e vendido somente lá no Japão, para ser usado principalmente no jogo de estratégia Nectaris. Bom, o cartucho dele já vinha com um infravermelho incorporado, e a partir daí você podia transferir dados dele para o PC, do PC para ele e tal. Podia ser seus saves de jogos, mapas personalizados e até alguns conteúdos exclusivos de games que podiam ser encontrados aí na chamada internet, que naquela época era uma coisa rara, principalmente no portátil em 1998. Esse acessório foi lançado para o Game Boy original e não deu muito certo porque estava realmente à frente do seu tempo, porque em 1998 a galera só queria jogar, o resto não fazia muita diferença, jogando já tá valendo. Se você procura um acessório multiuso para o seu portátil, então vai gostar do Hand Boy. Ele é um tipo de canivete suíço dos games, só faltou mesmo a faca e o cortador de unhas, porque o resto tem tudo. Já vem com um sistema de iluminação para a tela escura do Game Boy, dois alto-falantes bem mais potentes do que os originais de fábrica e alguns botões que se adaptam em cima dos botões originais, deixando eles mais altos e estranhos, transformando até o direcional num pequeno joystick. A intenção desse acessório pode até ter sido boa, mas na prática esse pequeno Megazord não virou nada. Há 20 anos atrás, ouvir rádio era uma coisa essencial na vida das pessoas, todo mundo ouvia, e ouvia muito. E por isso, tudo quanto era aparelho eletrônico vinha com rádio incluso, e o Game Boy não podia ficar de fora. O Game Boy Radio foi lançado na China, para variar, e usou o Game Boy apenas como fonte de energia. Na verdade, houve pouca interação entre o cartucho de rádio e o sistema do portátil, que basicamente nem sabia que estava sendo usado. Esse rádio era tipo um parasita do Game Boy. Pra você ter ideia, nem aparecia nada na tela. Mas como ouvir música por aí era moda na época, não seria nada incomum se você por acaso visse alguém curtindo um som diretamente nos super alto-falantes do Game Boy. Se você acha que esses acessórios não são tão dispensáveis ou bizarros assim, então conheça os sapatos Game Boy. Esse sim é aquele tipo de coisa que todo gamer quer ver. Quer ver bem longe, né? Só se for. Uma empresa japonesa decidiu que estaria na moda enroscar um Game Boy dentro de um sapato plataforma e sair por aí carregando o portátil debaixo dos pés. O pior é que ele não faz nada de útil, só fica com o Game Boy encaixado nele. Ainda bem que dá pra soltar os Game Boys desse sapato estranho e jogar normalmente. Imagine só, você ser obrigado a andar por aí com o Game Boy enroscado no pé e jogar que é bom nada. Pior ainda se fosse num dia de chuva, mulherada gamer pirava. A Singer é uma empresa que fabrica máquinas de costura, não videogames ou acessórios. Acho que o dono da Singer nem deve gostar de jogos.
Mas essa empresa e a Nintendo se juntaram para criar uma máquina de costura que funcionava junto com o Game Boy, a Singer Isaac. A intenção era facilitar a vida das pessoas que trabalhavam com costura, pois em vez de ficar fazendo ponto por ponto, costura por costura, aqui você colocava um cartucho especial no portátil e plugava a máquina de costura nele, então a máquina basicamente fazia todo o trabalho difícil. Esse acessório não vendeu quase nada, quem trabalhava com costura preferia a moda antiga mesmo do que confiar nessa máquina. Mas já pensou em se tivesse feito sucesso mesmo? Só ia rolar batalha Pokémon na hora do expediente, costura que é bom nada. Enquanto hoje em dia todo mundo tem seus smartphones e consegue fazer quase tudo nele que um computador faz, nas antigas quem quisesse ter um aparelho móvel teria que se contentar com o Workboy, que transformava o seu portátil em um tipo de diário digital, que dava para escrever o que quisesse, ainda tinha calendário, relógio e até um livro de endereços. Parece pouco agora, mas isso era um mega avanço em 1992, e o melhor de tudo é que dava até para ligar um teclado nele e digitar no seu micromonitor preto e branco, e você ir, né, reclamando do seu celular. Geralmente nos videogames portáteis existe um tipo de cabo adaptador para jogar com seu amigo. Você pode ligar um portátil no outro e jogar aí um modo multiplayer. Isso é uma coisa bem comum, mas para quem é mais fominha e quer jogar de 4 jogadores, tem um acessório feito especialmente para o Game Boy. Era o multitap do portátil. Só que mais interessante do que o próprio acessório era o nome dele, super criativo. 4-Player Adapter, que no bom e velho português significa adaptador para 4 jogadores. Um nome super inovador. E para finalizar, tem um acessório extremamente inútil no Game Boy, a Game Boy Printer. Essa mini impressora térmica foi lançada pela Nintendo em 1998 e foi projetada para ser usada em conjunto com a Game Boy Camera, que é outra coisa sem sentido, já que a resolução do portátil não é lá aquelas coisas. O pior é que esse acessório foi feito justamente para imprimir suas fotos tiradas pela câmera, num papel de 3,8 centímetros. Só que a imagem é bem menor que isso, não dá nem para fazer um documento. Mas se você não quer ver sua cara feia num papel, dá também para imprimir a tela de qualquer tipo de jogo que você desejar. É só você estar lá jogando, clica em imprimir e ele imprime a tela do jogo. Claro que fica um monte de rabisco, mas pelo menos, né, dá pra você imaginar aquela quest fodástica que você terminou. A Nintendo não tem nem vergonha na cara de criar um acessório desse. No máximo seria um bom peso de porta, e olhe lá. Todo videogame que se preze tem que ter um volante, né, para o jogador sentir mais emoção em um jogo de corrida. Então o Dreamcast trouxe o Race Controller, que diferente de outros acessórios do console que são brancos e tudo mais, são sempre parecidos com o Dreamcast, esse aqui é original na cor preta. E outra coisa que fez ele ser muito diferente dos outros periféricos é que na América do Norte, né, ele não foi distribuído pela Sega. Na verdade ele foi reembalado e distribuído por uma empresa chamada Agitech. E mudaram até o nome, né? Agora não era mais Race Controller, era Rally Wheel. Não sei por que mudaram, né, mas mudou. Esse volante é considerado um dos acessórios menos impressionantes do Dreamcast, porque era simples demais e barato demais. Será que a Sega ficou com vergonha de vender esse acessório por essas bandas por causa do feedback negativo que teve no seu lançamento lá do outro lado do mundo? Vai saber, né? O fato é que mesmo sendo um acessório da Sega, não foi distribuído pela Sega. Diferente do volante, que foi taxado como um periférico fraco e impreciso, o Dreamcast Gun foi elogiado justamente pela grande precisão do laser da arma e ainda o fato de ter um slot para VMU embutido nele. E uma curiosidade sobre esse item é que a Dreamcast Gun não foi vendida nos Estados Unidos, devido aos eventos que aconteceram no massacre Columbine High School nos Estados Unidos, onde 2 alunos mataram 12 alunos e um professor em 1999. Aí depois eles cometeram suicídio, deu maior notícia no mundo inteiro naquela época. E a Sega não quis arriscar, né, vender um acessório que era uma arma bem no auge dessa notícia lá nos Estados Unidos, então deixou meio quieto, deixou de lado. E quem quisesse ter uma Dreamcast Gun teria que importar da Europa. Mas pouco tempo depois a empresa Mad Catz recebeu os direitos para produzir essa pistola do Dreamcast. Só que com um nome diferente, né? Dream Blaster. Não sei por que a Sega, né, deixa os outros fazer os acessórios e até mudar o nome. Mas enfim, é isso que acontecia antigamente.
Esse acessório produzido pela Mad Catz era basicamente o mesmo, né, produzido pela SEGA e vinha até com a logo da empresa na arma. E era compatível com todos os consoles, só não era fabricado pela SEGA mesmo, o resto estava tudo ok. Quem era fã de arcade e não passava um dia sequer sem jogar uma ficha, com certeza sentiu falta das máquinas, né, que foram desaparecendo no mundo dos games. Nem fliperama de bar era fácil de encontrar, mesmo no ano 2000. Mas se você tivesse um Dreamcast, podia usar o acessório Arcade Stick, que até tinha uma entrada, né, para VMU para salvar seus jogos. E esse controle foi tão bem feito que muitas vezes, né, era o escolhido para sistemas multijogos, o famoso MAME. E esse controle era o escolhido justamente pelo fato, né, de responder bem aos comandos. Inclusive muitos copiadores fizeram arcade sticks genéricos na época para ganhar uma grana em cima da SEGA, mas nenhum ficou tão bom quanto esse aqui, o original. Para a galera que curte jogos musicais, um acessório que se encaixa bem nesse perfil é o Cha-Cha Amigo, feito principalmente para jogar no game Samba de Amigo. É um tipo de Guitar Hero versão samba, onde você, em vez de usar guitarra, né, usa esse acessório que tem sensores ultrassônicos 3D, para você chacoalhar conforme a música. Aqui você não dança como a música, né, você chacoalha como a música. Esse ninguém pode negar, né, que é um periférico bem diferente dos convencionais. Ao contrário de quem gosta de curtição e muito barulho jogando samba de amigo, tem gente que prefere a paz e sossego de uma pescaria e passar horas e horas na beira de um rio, né, para trazer um peixe para casa. Mas para quem não pode estar na beira de um rio todos os dias, a SEGA criou a Fishing Rod, que é uma vara de pescar para quem tem um Dreamcast, em um jogo de pescaria, né? Tem duas coisas que eu achei muito bacana, muito legal mesmo nesse acessório. A primeira coisa que eu achei interessante foi essas carretilhas do controle, que simula, né, uma carretilha de verdade, como se você estivesse realmente enrolando a linha de pesca. E isso com certeza deixa o jogo um pouco mais emocionante. Oh, a big one! Rank in. E a outra coisa que eu achei legal foi o fato de ter um sensor de movimentos para todos os lados. Quando você move a vara para a direita, vai para a direita. Move para o lado ou para cima, ele move conforme você mexer ali. Tipo o que acontece no Nintendo Wii. São duas coisas bacanas, mas o ponto negativo dele, né, é que não tem entrada para VMU. Então você pescou o peixe, tem que comer na hora, não tem como levar para casa. Mas o resto, né, é só alegria. Oh, a big one! Rank in. Quem pensa que câmera em consoles é uma coisa moderna, que só saiu nos consoles atuais, está muito enganado. A Dream Eye funcionava como uma webcam e ao mesmo tempo uma câmera digital, onde você tirava suas fotos com espantosos 0,3 megapixels, que era uma coisa fodástica na época. Você se sentiu o cara da tecnologia, né, quando tinha uma Dream Eye no seu console. Mas ela só foi vendida no Japão, né? E só era compatível com consoles japoneses. Os consoles europeus, americanos, nem entrada tinha pra isso. E mesmo a SEGA trazendo essa câmera com compatibilidade com microfone, fones de ouvidos e tudo mais, ela nem foi tão bem vendida assim. E acredito que esse seja um dos motivos dela não ter saído lá do Japão. Mas com certeza, né, incentivou as novas gerações a usar esse tipo de equipamento nos consoles. Se você é aquele cara que não só gosta de andar de trem, mas também deseja pilotar essa máquina, mas nem sabe andar de bicicleta, então a solução é comprar um Densha The Go Controller, que é um controle criado pela Taito e meio que simula, né, o painel de um trem. Aqui não tem muito segredo, é acelerar, desacelerar e pronto. Na minha humilde opinião, né, conduzir um trem não deve ser uma coisa das mais emocionantes do mundo. Mas para quem curte fazer essa tarefa, tá aí um acessório especializado.
para finalizar, tem um acessório que até era comum nos consoles naquele tempo, mas esse aqui em especial tem um nome bem diferente. O Dreamcast Jump Pack, que também era conhecido como Puru Puru Jack lá no Japão, é um acessório que se parecia muito com a VMU, mas serve como um vibrador de controle. Ao contrário dos joysticks de hoje em dia, né, que já vem um motor embutido no controle que vibra automaticamente conforme o que acontece no jogo, os antigos precisavam de um acessório para vibrar. E o Dreamcast foi o último console a ter esse periférico de vibração removível. Depois dele, né, todos os consoles tiveram essa tecnologia incorporada dentro do controle. Melhor assim, né? Senão o bolso não aguenta comprar tanto acessório, tchá amigo, para de pescar e escambau. Não vem, tinha que vir tudo junto, num pacote só. Acessório que foi feito para aqueles que não queriam se levantar do sofá para trocar o cartucho era o Video Jukebox, apelidado de VJ e projetado pela ASG Technologies. Com ele você não precisaria mais sair do conforto da sua poltrona e ir até o videogame para dar aquela soprada básica no cartucho para depois voltar no seu lugar. Era só selecionar o próximo jogo e jogar à vontade, simples assim. Parece ótimo, hein? Mas nem tanto. O Video Jukebox comportava somente 6 cartuchos e custava $50, mas se você quisesse mais, poderia comprar até 6 aparelhos desses e interligar um no outro, ou seja, seriam 36 cartuchos conectados em um só Mega Drive, sem que você precisasse sair do lugar para trocar seu jogo. Mas gastar $300 para ter essa regalia não é lá uma coisa muito esperta de se fazer. Trocar um cartucho nem é tão difícil e demorado assim para gastar $300. E foi justamente isso que as pessoas pensaram na época e nem compraram ele. Fora as propagandas bizarras que apareciam tentando popularizar o produto, que no final acabou assustando mais do que incentivando a galera a comprar. O produto já é inviável por causa do preço, e um comercial desse, né, com um cara com 6 cartuchos na cabeça, com certeza não é o melhor marketing do mundo. Outra tentativa de inovar que acabou em desastre foi o War Interactor, lançado em 1994 pelo valor de $90. Ele foi anunciado como sendo um dispositivo de realidade virtual, no qual o jogador seria capaz de sentir ações em jogos, como se você estivesse realmente dentro do game. Mas na prática era somente um colete que captava sons do jogo, transformando em vibrações. Ou seja, cada vez que alguém berrava no jogo, tremia todo o seu corpo. E como a maioria dos periféricos ambiciosos da época, esse aqui também não funcionava direito. Às vezes tremia pouco, às vezes tremia demais, sacudia o cara, causava até desconforto ao jogador. E pra piorar, esse colete esquentava demais, poucos minutos usando ele você já suava que nem um doido. Se você morasse no Alasca, mais ou menos, em algum lugar de neve, aí sim, né, dava aquela aquecida. Mas em lugares mais quentes, esse periférico não é recomendado. Se você acha as tecnologias de realidade virtual de hoje em dia fodásticas, é porque não conhece o Sega Activator. Aqui o cara lutaria de verdade contra os guerreiros do game, se marcar é capaz até de dar Hadouken. Depois de instalar o dispositivo devidamente, é só ficar dentro desse octógono aí e usar as luzes infravermelhas para detectar os movimentos. Então pode chutar, pular, dar socos e por aí vai, já que o acessório foi projetado especificamente para trabalhar com jogos de luta, como Mortal Kombat, Combat Zone e Eternal Champions. Mas os produtores não disseram direito como funcionaria na prática. Enquanto os comerciais mostravam os jogadores fazendo artes marciais e tal, e os personagens no game obedecendo exatamente ao mesmo movimento, na prática o periférico detectava um botão somente se você colocasse a mão ou alguma parte do corpo em um certo lugar específico. Se você ficar se mexendo que nem um doido, que nem esse cara do comercial, o aparelho vai ficar confuso e não vai acertar o que você está querendo fazer, não vai entender a ação no jogo. Só o fato de você esticar a mão, por exemplo, já é o suficiente para jogar com ele. Aqueles movimentos estilo Van Damme ali não davam certo de jeito nenhum por aqui. E a galera percebeu isso rapidinho. Fora o preço, né, que passava de $80. Melhor voltar mesmo para o controle normal, que é mais de boa. Uma cadeira gamer para quem joga videogame é uma coisa compreensível, mas uma cadeira que é um controle de videogame já é uma coisa inédita.
Em 1992, alguém com muito tempo livre criou o Sega Action Chair, que simula os direcionais do controle. Você tem que se inclinar para os lados, para frente ou para trás, para que os direcionais funcionem, enquanto o resto dos botões estavam nas mãos. Essa engenhoca super avançada era compatível também com os jogos do Master System, mas foi fabricado especificamente para jogar Afterburner, Space Harrier, Super Thunder Blade e Road Rash. Bom, além do trabalho todo de ficar virando pra lá e pra cá enquanto você jogava, o preço inicial foi de $300, é isso aí. Isso assustou muito as pessoas na época, que optaram pelo conforto do sofá, que era mais de boa, não fazia barulho, era bem mais confortável e mais barato. E por isso esse acessório é raro hoje em dia, mas pode ser encontrado no eBay por mais ou menos uns $500. Muito caro para uma cadeira, por isso eu ainda prefiro o meu sofá, que é bem mais barato e confortável. O Menacer é uma pistola de luz lançada pela Sega em 1992, em resposta à pistola Super Scope da Nintendo. Já que a Nintendo fez uma pistola, vamos fazer uma também. Esse acessório se comunica com a televisão através de um sensor infravermelho e é alimentado por 6 pilhas, e só pelo fato de não usar fios, foi bem aceito pelo público, mesmo custando $100 e não sendo compatível com todos os televisores da época. Apenas alguns modelos específicos funcionavam, já que precisaria captar o sensor infravermelho durante a jogatina. Para isso, cumpriu o papel que prometia e era compatível com vários jogos do Mega Drive. Além de videogame, o Mega Drive também podia ser um karaokê se você usasse um add-on chamado Mega CD Karaokê. Mas para funcionar não era ligar só no console, você também deveria ter um Mega CD acoplado nele. E esse complemento aí poucos tinham. E dos poucos que tinham esse complemento, menos ainda queriam transformar o seu videogame em um karaokê. Então as vendas com certeza seriam baixas. E prevendo isso, a Sega lançou esse no-break aí só no Japão, para não arriscar ter muitos prejuízos. Bom, hoje em dia eu coleciono videogames, então esse acessório seria uma bela aquisição, mas se fosse comprar na época não seria muito útil. O Capcom Pad Soldier MD foi lançado para ser metade controle padrão e metade estilo arcade, já que os 6 botões de ação foram feitos para você jogar com 3 dedos, tipo como sua mão fica quando está jogando no controle arcade. Olhando assim até parece que o acessório está torto e desalinhado, mas quem já jogou num desse aqui garante que ficou muito confortável. E os botões funcionam muito bem, se você jogar do jeito certo, é claro. E para finalizar, tem um acessório que, segundo a Sega, estava muito à frente do seu tempo e por isso não faria sucesso. O Sega VR foi anunciado em 1991, depois deu as caras novamente em 1993 e até algumas revistas na época especularam que o preço seria em torno de $200. E em 1994 ele foi cancelado devido a problemas no desenvolvimento, mas alguns protótipos foram fabricados durante esse período. Na prática, o VR deixava o jogo realmente mais real, é mesmo? com a imagem gráfica mais profunda e clara, se comparado com aquele que jogávamos normalmente na TV. Isso deixou muita gente com o pé atrás, e especialistas em games diziam que esse projeto seria impossível, já que o console não teria capacidade para tanto, não conseguia gerar tantos gráficos assim. Mas quem jogou disse que sim, as imagens dos games ficaram muito mais reais. Só que também disseram que pouco tempo usando o acessório ficaram com tonturas e enjoo. Todo mundo que jogou o Sega VR teve esses sintomas. 5 minutos jogando já saía todo mundo capengando pra lá e pra cá. E mais tarde foi confirmado que esse aparelho causava fortes dores de cabeça em quem jogava e provavelmente seja o fator principal para o cancelamento. Mas imagine só, há quase 30 anos atrás você já poder usar o VR, realmente era uma coisa bem avançada para a época. Se hoje esse acessório é visto como à frente do seu tempo, imagina em 1991, os ceguistas piravam na frente da TV. Resident Evil é uma coisa emocionante por si só, o game tem bastante ação, bastante enigmas e muitos monstros, zumbis e tal. Isso, na minha opinião, já é o suficiente para o game. Ainda mais o Resident Evil 4, né, que é pura ação do começo ao fim.
Quem conhece o game sabe que não tem trégua, nem pra tomar uma aguinha, o negócio é frenético o jogo inteiro. E pensando nisso, a empresa Nubtech lançou a Chainsaw Controller, que prometia aumentar a imersão do jogo dentro do universo ali de Resident Evil. Era para você se sentir realmente dentro do jogo, mas não foi bem assim. É claro que esse acessório ficou bem da hora, né? Uma motosserra idêntica ao do game, personalizada, estilizada e tal. Mas na prática mesmo, na hora de matar um zumbi, aí que o negócio fica complicado. Apesar da aparência intimidadora, a Nubtech não investiu muito, né, na ergonomia do controle. Os botões ficaram todos longes um do outro e não dava para jogar e segurar essa motosserra ao mesmo tempo. Mesmo se você apoiasse numa superfície como uma mesa, por exemplo, se você colocasse o controle em cima da mesa para jogar, ainda assim era muito difícil alcançar os botões, não dava para jogar com isso aqui, ou seja, inútil. Claro que para ter na coleção, né, ou deixar na estante ali, para exibir para os amigos depois ainda vale, mas para jogar sem chance. Muita beleza e pouca utilidade. Um robô que se tornou um ícone da Nintendo nas antigas foi o Rob do NES. Que era um simpático acessório em formato de robô, que prometia funcionar como uma espécie de amigo do jogador, se tornaria o controle 2 daqueles caras mais solitários e tal. Esse robô super avançado funcionava com base na leitura de flashes da TV de tubo, os flashes da TV que davam um comando pro robô. Daí o Rob lia os dados, né, e fazia algumas ações pré-determinadas. Até aí tudo bem, tudo bacana, mas quando você botava ele pra funcionar mesmo, não era nada disso, nada a ver o que tava prometendo ali no manual. O Rob era muito lento para executar os comandos, e o cara ficava com tanta raiva que era mais fácil ir lá, né, e apertar o botão lá no controle 2 do que esperar esse robô ficar lendo os dados e flashes da TV e tudo mais. E tem mais duas coisas ruins que fizeram o Rob se tornar um acessório inútil. A primeira é a falta de jogos compatíveis, né? Na verdade, somente 2 jogos funcionavam nele. Pra você ver, até os desenvolvedores, né, sabiam que o robô era inútil, nem quiseram nem fazer jogos pra ele. E outra coisa ruim, é que eu acho que é a pior ainda, é o barulho que ele fazia quando estava em movimento. Parecia que a sua casa estava em reforma. O barulho era absurdamente alto para um acessório. Olha aí. Eu não preciso falar mais nada, né, do porquê esse acessório não deu certo. No começo dos anos 90, muitos jogos diferentes e até estranhos estavam saindo para todo tipo de consoles. Muitas empresas queriam entrar nessa onda gamer e quem sabe um dia, né, se tornar uma grande empresa de jogos, como a Nintendo, por exemplo, né, que dominava nas antigas. Então, em 1990, a Konami criou um acessório chamado Laser Scope, feito para jogar junto com o game Laser Invasion. Ele era basicamente um capacete, né, meio headset, com estilo Exterminador do Futuro. Mas na prática era mesmo um exterminador de infâncias, né? Já que esse acessório fazia mais o cara passar vergonha do que se divertir realmente. Bom, mesmo você usando o controle do NES para comandar sua aeronave, ainda assim precisaria do acessório para atirar. Daí que vinha a parte divertida, ou não, né? Em teoria, você precisaria mirar com a cabeça ali na tela e atirar. Mas para atirar era preciso gritar bem alto ainda a palavra FIRE, para descer bala nos inimigos. Mas na verdade o que funcionava de verdade aqui era somente um microfone que captava sua voz e atirava no game. Aquele olho biônico que fazia você se tornar um robô ou um idiota, né, dependendo do ponto de vista, era só fachada para o acessório. E mesmo o Laser Scope sendo compatível com todos os outros jogos feitos para a pistola Zapper, a popularidade dele foi muito baixa e com razão, né? Quem iria querer ficar gritando a mesma palavra o tempo todo, a todo momento enquanto jogasse? Bom, eu não ia querer, né? Geralmente jogos de simulação não fazem muito sucesso. Claro, né, que de vez em quando um ou outro bomba aí no mundo gamer, como o Cooking Mama, que depois que engrenou aí no sucesso não caiu mais. Esse game é tipo um simulador de cozinha, você pode preparar vários tipos de refeições e tudo mais. Foi um grande sucesso na época.
E no embalo desse sucesso, a empresa Majesco, ou Majesco, não sei, decidiu ampliar a franquia, criando vários outros games mais ou menos nesse estilo, né? Não tão bons, mais ou menos. Um deles foi o Babysitting Mama, que é um simulador de babá, lançado em 2010 para o Nintendo Wii. E junto com o game você precisaria de um acessório que é um formato de uma boneca, que já vem, né, com um espaço para você encaixar o Wiimote. Bom, já é bizarro pelo fato de ter um buraco na boneca, né, mas vamos seguindo. Na hora de jogar você tinha que pegar a boneca e balançar ela, simulando mesmo um neném no colo, para evitar que a pestinha chorasse. A intenção aqui era mantê-la sempre calminha para você vencer no jogo, né? Ou seja, chato pra caramba. E mesmo tendo outras coisas para fazer no game, como trocar a fralda da criança, por exemplo, ainda assim não era agradável ou uma coisa que todo mundo tem vontade de fazer. Cozinhar ainda vai, prepara um prato aqui, né? Outro tipo de coisa, do jeito que você quiser. E mesmo não podendo comer depois, era um passatempo bacana. Mas ficar balançando a boneca e simular uma troca de fralda, é tão chato que chega até a dar sono. Acho que o jogador dorme primeiro que o bebê. Eu gosto muito de criança, mas não jogaria esse game nem pagando. Quer dizer, se pagasse eu jogaria sim, mas mesmo assim é chato. Bom, acredito que vocês já estão sabendo que a Nintendo fazia cartas de baralho desde o século XIX, né? É isso aí, a empresa já está tão velhinha que deve odiar festas de aniversário. E nesse meio tempo apareceram uns brinquedos que chamaram a atenção e até fizeram bastante sucesso. Nos anos 60, a Nintendo já era uma empresa bem sucedida e já tinha seu nome reconhecido e respeitado mundialmente, devido aos seus jogos de carta e tabuleiro. E bem nessa época a empresa tinha até conseguido algumas licenças da Disney para usar imagens de alguns personagens em seus jogos de tabuleiro. Mas ela ainda não era tão famosa assim, como a Epoch ou a Bandai, por exemplo. Só essas duas empresas aí já deixavam a Nintendo no chinelo. Isso até a Big N entrar no ramo de brinquedos, fabricando o Nintendo Ultra Hand, que é um brinquedo feito para você pegar objetos leves à distância, ou pelo menos tentar pegar, né? Já que não é nada fácil. Esse foi o primeiro produto da empresa a vender mais de 1 milhão de unidades. E quem na década de 60 não iria querer um brinquedo de plástico que se contraísse, né? E para ajudar ainda vinha com 3 bolas coloridas para você praticar. Esse brinquedo fez sucesso entre 1966 e 1970, mais recentemente o Ultra Hand foi até destaque em um jogo chamado Thrill Off com Ultra Hand para o Nintendo Wii, disponível somente para os membros do Clube Nintendo lá no Japão e nos Estados Unidos. E nesse jogo, o Wii Remote e Nunchuck são usados para simular as alças do brinquedo. Pra mim até ficou meio estranho, mas é a Nintendo, né, resgatando suas origens. No início dos anos 80, o cubo mágico era febre mundial. Esse brinquedo desafiava a mente e a coordenação de todos. E até existiam e existem até hoje disputas para ver quem monta o cubo mágico mais rápido. E até quem monta mais rápido sem olhar. Os caras são feras mesmo. Mas muito antes do cubo mágico, a Nintendo já tinha criado um brinquedo chamado Chaotic Cup, em 1969, lá no Japão. Que até lembra um pouco, né, do cubo mágico, e segundo a Nintendo existem 12 maneiras de concluir esses movimentos. Inclusive 2 dessas maneiras já vêm explicadas no manual de instruções. Você precisa colocar os pinos certos, na ordem certa e nas cores certas até concluir. E apesar de ter sim uma certa dificuldade, nem é o brinquedo mais desafiador do mundo. Ele não fez tanto sucesso como o Ultra Hand, mas ainda assim faz parte da história da Nintendo. Se você acha que Duck Hunt teve sua primeira aparição no Nintendinho como um jogo eletrônico, está totalmente enganado. Antes de se tornar um clássico do NES nos anos 80, Duck Hunt era um brinquedo que vinha com uma arma e um projetor, que exibia os patos na parede e você tinha que acertar eles. Esse projetor ia passando os patos, voando, entre aspas, né, pela parede, e você tinha que atirar nos patos com uma arma de brinquedo. É tipo jogar uma realidade virtual, só que lá nos anos 70. Esse brinquedo eletrônico era super avançado para a época, 1976, e demorou mais de 10 anos só para ser desenvolvido. Os engenheiros tiveram um trabalhão para montar o Duck Hunt aí, e no final das contas criaram um dos brinquedos mais impressionantes da Nintendo. Já que os engenheiros da Nintendo conseguiram criar um brinquedo que projetava patos na parede,
que não criar um microfone ultra moderno movido a energia solar? É isso aí. Pelo menos sabemos que a Nintendo, a Big N, não tinha medo de arriscar, criando os mais diferentes tipos de itens. O Light Telefone parecia mais uma câmera, mas era basicamente um walkie-talkie que só funcionava de dia e quando tivermos sol. Se tivesse chovendo ou se tivesse um tempo diferente seria bem complicado. Ele permitia que duas pessoas se comunicassem em tempo real. Claro, se uma apontasse para a outra, inclusive vinha até com fone de ouvido e microfones. Mas as condições climáticas tinham que ser propícias. Se tivesse, igual eu falei, se tivesse de noite, chovendo, seria muito difícil manter uma comunicação, mesmo usando pilhas. E por conta disso e do preço absurdo do brinquedo, ele não fez tanto sucesso, já que nessa época já existia um walkie-talkie para todos os lados, que usavam ondas de rádio e funcionavam normalmente, qualquer dia, qualquer horário, com barreiras, paredes na frente e tudo mais. Então não tinha por que ter esse objeto aqui da Nintendo, era mais pra ostentar mesmo, porque funcional era bem melhor ter um walkie-talkie. Eu não encontrei exatamente quantos desse aqui foram vendidos, mas acredito que seja muito pouco, já que é um item extremamente raro hoje em dia. Nem todo brinquedo é feito para crianças, e em 1969 a Nintendo criou um brinquedo para adultos que media o amor entre duas pessoas por meio da condutividade delas. Bastava darem as mãos e segurarem uma esfera metálica, que o aparelho dizia o quanto uma gostava da outra. Claro, que esse treco media somente a condutividade entre elas, não tinha nada a ver com o amor. Mas isso já serviu como um pretexto para aproximar muitos casais aí no final dos anos 60. O medidor Love Tester indicaria o nível de amor entre os dois, que variava entre 0 e 100. Quanto maior fosse o número, mais os dois se amavam. Esse foi um dos primeiros brinquedos eletrônicos da Nintendo e até fez um sucesso razoável, tanto que apareceram algumas versões americanas dele, tipo um clone do Love Tester. Pelo jeito, esse foi o brinquedo mais amado da Nintendo. E para finalizar, eu não podia deixar de fora os baralhos tão famosos que a Nintendo produzia desde 1889. É isso mesmo, eu não falei errado. A empresa já existe desde 1989, mas eu aposto, que se você for um fã da Nintendo já sabia disso. Mas se você não sabia, tá aí uma informação bem bacana. Naquele tempo, o que mais vendia era o Hanafuda, um tipo de baralho muito popular no Japão. Nesse jogo você tem 48 cartas e cada uma delas tem imagens de flores. Então tudo ali é dividido em 12 montes. Cada monte representa um mês do ano, com flores, animais e objetos bem diferentes. Parece um pouco confuso pra gente, mas os japoneses jogam muito bem. E até existem vários jeitos de jogar Hanafuda, que eu nem faço ideia. Mas esse jogo era e ainda é muito famoso lá no Japão. Muito mais mesmo que os baralhos normais, os convencionais que nós conhecemos por aqui. E com o passar dos anos, depois do sucesso dos jogos do Bigodudo, a Nintendo até começou a lançar lá no Japão um baralho de Hanafuda com os personagens do Mario, que é semelhante a um baralho comum. Só que ao invés dos desenhos de flores, animais e tal, temos ilustrações do Mario e toda a sua turma. Da hora esse baralho aí, hein? Só falta a gente aprender a jogar. Como no primeiro vídeo falamos de acessórios mais conhecidos, nesse aqui vamos falar de uns mais malucos. E o que dizer do acessório em forma de rifle? Não, nada a ver, irmão. Na verdade, esse é um tipo de metranca para a galera treinar sua pontaria. E o nome dela é MACS, M-A-C-S, que foi destinada para treinamento no exército americano. É, isso mesmo. Agora dá até para concordar quando as pessoas disserem, que os jogos incentivam as pessoas a dar tiros. E o jogo para esse acessório é o Max Basic Rifle Marksmanship. Esse jogo aí que tá aparecendo pra vocês. Que cá entre nós é ruim que dói. Nem sei como os caras tiveram a coragem de lançar esse game aí. E como diz o ditado, tem louco pra tudo. Mas nesse game eles foram longe demais. E um fato bem curioso é que esse rifle é um dos acessórios mais caros do Super Nintendo. Bom, eu mesmo nunca vi um de perto. Mas se você já viu um desse por aí, comenta aí, beleza? Mas e aí, Juan, o que achou desse rifle? Cara, eu acho que a Nintendo estava planejando uma guerra com esses acessórios aí. Pois fez bazuca, fez rifle, só faltou uma granada de mão mesmo, hein? Mas deixa esse papo de guerra de lado e vamos falar de coisas mais saudáveis, como praticar exercícios. E a Nintendo pensou bastante nisso no Super Nintendo também, viu? Tanto que criou o Life Fitness Experiment System, sei lá se eu falei certo, que nada mais é que uma bicicleta. Ou melhor, uma bicicleta ergométrica que nos permitia controlar o jogo com nossas pedaladas. E, mano, que ideia genial, cara. Trago um Oscar para o cara que teve essa ideia aí. Tudo bem que os comandos mais normais ficam no guidão mesmo, mas essa bicicleta aí tinha
tudo pra dar errado. Primeiro, que por ser uma bicicleta, já não é uma das coisas mais legais do mundo pra colocar um videogame. E também tá na cara que barato não era. E segundo, que tinha que fazer uma baita gambiarra conectando um módulo de adaptador na porta de expansão do Super Nintendo, que é a mesma porta onde vai o Satellaview, que inclusive falamos do Satellaview lá no nosso primeiro vídeo lá no canal Nostalgia. E pra piorar, a bike só funcionava com 2 jogos, né? Certo? 2 jogos, não é mesmo? Errado. Isso aí é o que você escuta na maioria dos lugares. Mas na verdade são 3 jogos, que eram o Eterna Mountain Bike Rally, chama o João Santana aí que meu inglês é horrível. O outro era o Cannondale Cup e o Extreme Mountain Bike Rally Speed Racer. Não sei pra que um nome tão grande assim. Seria melhor só chamar Speed Racer mesmo, né? Enfim, a bike era legal, mas não vingou não. Só a Nintendo mesmo para achar que um Super Nintendo dentro de uma bicicleta daria certo. Mas aproveitando que você falou de exercícios, tinha um acessório ainda mais bizarro que era o Nordic Quest Controller, que foi lançado pela empresa Nordic Track para incentivar os jogadores a fazer mais exercícios. Os controles eram bem estranhos e tinha uma montoeira de fios que precisavam ficar na posição certa, de forma que você devia movimentar os braços e as pernas como se estivesse esquiando. Trocinho bem esquisito. Eu nem faço ideia para que jogo isso aí era compatível, e vai saber que se alguém além dessas pessoas da capa usaram mesmo o jogo, jogaram de verdade, pois as informações sobre esse acessório são bem difíceis de encontrar, e quem tiver aí mais detalhes sobre ele, comenta. Bom, já que não deu pra virar fuzileiro jogando Super Nintendo e nem esquiar, que tal virar um músico? Pois no Super Nintendo a gente tinha o The Miracle Piano Technical System. E aí, Joel, aparece? Originalmente foi lançado para o NES, mas também teve a sua versão para o Super Nintendo. Mas falando sério, eu até achei legal essa ideia, onde nesse aqui usamos para ter noção básicas de como tocar por meio de um cartucho que acompanhava o acessório. E outro detalhe curioso é que a produtora desse acessório foi a Software Toolworks, que é aquela mesma que fez as bombas Mario Smithing e Mario's Time Machine. O que dá pra perceber que o pessoal dessa Software Toolworks aí não era muito certo da cabeça não, viu? Realmente um piano no Super Nintendo não é algo que se vê todo dia. Mas e um taco de beisebol, o que acha? Pois é. O Batter Up era basicamente um controle com sensor de movimentos e que funcionava com muita precisão. Só que não, na verdade a maior reclamação das pessoas era que a precisão desse negócio aí era horrível. Ele funcionava com 9 jogos, todos de beisebol, é claro. Alguns inspirados nas ligas profissionais, já outros nem tanto. O dispositivo, porém, não justificava o investimento, mesmo para os mais fanáticos em esportes. Apesar de ser um acessório grande, você nem podia usar para defender sua casa de invasores, já que era todo revestido de espuma, justamente para ninguém bater no amiguinho ou no irmãozinho. Mas isso é uma pena, como não funcionava direito, legal mesmo seria acertar a nuca daquele primo chato que fica te enchendo o saco querendo jogar na sua casa e dizer, putz, foi sem querer. É, esse taco aí era bem zoado mesmo, hein? Mas acho que para finalizar o vídeo, a gente precisa falar de algo bem mais desconhecido. Então, meu amigo, fala daquele treco lá. Ah, pode deixar, pois esse aqui poucos realmente viram ou sabem que existe. Eu estou falando do Barcode Battle, que não é um acessório oficial da Nintendo. Na verdade ele foi fabricado pela Epoch em março de 1991. E olha só que genial, esse aqui nada mais é do que um leitor de código de barras, mas não é isso que torna ele tão legal. O da hora mesmo é que todo código que ele lê vira um monstro ou um guerreiro com força, ataque, HP, defesa e tal. É, agora sabemos de onde saiu aquela ideia de criar o Yu-Gi-Oh! O acessório tinha seus próprios cards e os códigos de barras, mas era possível criar seus próprios personagens com qualquer código que você encontrasse. Imagina só que incrível, uma luta entre aquele detergente contra, sei lá, um pacote de feijão. Apesar de ser algo bem esquisito e ter tudo para ser um fracasso, na verdade até foi bem popular lá no Japão, chegando a receber até uma continuação, o Barcode Battle 2, mas esse aí já acabou não vendendo muito bem e sendo descontinuado. Mas e aí, alguém já viu um desses de perto? Comenta, beleza?